Olá, bem-vindos. Hoje vamos fazer uma coisa um bocadinho diferente. Vamos ser uma espécie de detetives urbanos. Vamos descobrir que, por baixo do barulho e da confusão do dia-a-dia, todas as cidades têm um mapa secreto, uma planta que define como nos movemos e como vivemos. Preparados para esta aventura? Pensem disto, de certeza que já aconteceu a toda a gente, não é? Andar por uma cidade e sentir que tudo flui, que nos orientamos quase por instinto, e depois ir a outra, e é o caos. Parece que andamos às voltas num verdadeiro labirinto. A resposta para este mistério está no ADN da cidade. E essa ADN tem um nome, é a planta urbana. É no fundo o esqueleto da cidade. Não é uma coisa que acontece ao acaso, é um desenho, um projeto que nos conta a história daquele lugar e para que é que ele foi pensado. Vamos então ao nosso primeiro tipo de cidade. Imaginem um lugar que foi crescendo ao longo de séculos, sem um grande plano, um pouco como uma teia de aranha que se vai expandindo para onde pode. A esta chamamos o labirinto. Olhem só para este exemplo de Angoulême, em França. As ruas são tortas, estreitas, cruzam-se de formas inesperadas. Não houve aqui um arquiteto a dizer aqui vai ser uma rua direita. Não, não. A cidade simplesmente aconteceu, foi sendo moldada pela história, pelas pessoas, pelas necessidades de cada época. E aqui está o interessante. Por um lado, isto dá um charme incrível a estas cidades, não é? Estão cheias de surpresas, de cantinhos escondidos, mas por outro lado, bem, tentem lá conduzir ou encontrar uma morada à pressa. Pode ser um verdadeiro pesadelo. É o resultado de um crescimento 100% orgânico. Agora, vamos saltar para o extremo oposto. Se a planta irregular é o caos criativo, a planta ortogonal é a pura ordem e lógica. É como se a cidade fosse um tabuleiro de xadrez gigante. Vejam este exemplo, a cidade de Boring. Ruas perfeitamente direitas a cruzarem-se em ângulos de 90 graus. Isto, claro, não acontece por acaso. É uma cidade pensada de raiz, desenhada com régua e esquadro, muitas vezes para ser super eficiente e fácil de crescer de forma ordenada. A vantagem disto é óbvia, a simplicidade. É facílimo dar direções, organizar os transportes, dividir os terrenos. Mas também tem o seu lado menos bom. Às vezes pode tornar-se um bocado monótono. Tudo muito igual. E o mais irónico é que, em áreas muito grandes, um quarteirão pode ser a cara chapada do seguinte, o que até pode baralhar uma pessoa. E, finalmente, o nosso terceiro modelo. Imaginem que atiram uma pedra para um lago. As ondas espalham-se a partir do centro, certo? É exatamente essa lógica da planta radiocêntrica. É uma cidade-alvo. Palma Nova, em Itália, é um exemplo espetacular disto. Há um ponto central super importante. Podia ser um castelo, uma praça principal, uma igreja, e a partir daí as ruas principais saem disparadas para fora, como os raios de uma roda de bicicleta, a ligar o coração da cidade a todo o resto. Este design é ótimo para dar destaque a um centro, seja ele de poder ou de comércio, e para que toda a gente consiga chegar lá facilmente. O grande desafio aparece quando a cidade precisa de crescer. Como é que se expande este modelo sem estragar a lógica toda? É quase como tentar meter mais raios numa roda que já está feita. É muito complicado. Muito bem, depois de vermos estes 3 projetos, a pergunta é inevitável. Da próxima vez que estiverem a passear na vossa zona, experimentem fazer este exercício. Olhem para o mapa, reparem no desenho das ruas. Em que tipo de cidade vivem? Num labirinto, num tabuleiro de xadrez ou mais perto do centro de um alvo? Portanto, para resumir, temos estes 3 modelos principais. A teia irregular, que nasce e cresce quase por si, a grelha ortogonal, toda ela planeada e certinha, e o alvo radiocêntrico, que gira à volta de um ponto central. Claro que muitas cidades hoje em dia são uma mistura disto tudo, mas há quase sempre um destes padrões que se destaca. E para fecharmos, fica aqui um desafio. Se tivessem uma folha em branco, a oportunidade de criar a cidade ideal, que tipo de planta escolheriam? Iam preferir o charme histórico do labirinto, a eficiência e a ordem da grelha ou a lógica focada do alvo? A resposta, se pensarmos bem, diz muito sobre o que é que nós valorizamos na nossa vida em comunidade. Fica a reflexão.